Aqui a doutora Amabile Pandori, que é geriatra, vai tirar todas as dúvidas sobre essa doença. Boa tarde, doutora. Obrigada pela participação. Obrigada. Lembrando essa data e tantas pessoas, tantos brasileiros que tomam remédio e enfrentam essa doença ao longo de muitos anos, principalmente no envelhecimento. Sim. A gente pode falar sobre alguma novidade no tratamento, no bem-estar desses pacientes? Bom, ainda a gente não tem um tratamento muito diferente do que está acontecendo hoje, né? Existem algumas pesquisas baseadas em alterações da doença inflamatória que a doença de Alzheimer causa por conta das mudanças das células, né? Substância amiloide que se deposita, a substância tal que se deposita, né, que são duas, vamos dizer assim, enzimas que se depositam e causam um processo inflamatório dentro do cérebro e liberam algumas substâncias, tá? E essas substâncias, no início, elas podem ser prejudiciais, mas com a evolução da doença, a hora que o estímulo dessa substância nova, que ela é chamada TREM2, tá? A gente percebe que existe até um retardamento da doença, tá? Então, hoje tem um foco muito importante, muito estudo ainda, a gente não tem uma medicação específica para isso, mas a ideia percebeu-se, né, que se você, em determinada fase da doença, estimular essa substância, essa TREM2, você pode ter um retardo mais acentuado. Significativo até? Significativo. Isso já foi testado em animais, já tem alguns grupos sendo testadas, né, feito trabalhos científicos nos últimos 5 anos, mais ou menos, em relação a isso. Então, a gente tem algumas coisas aí a nível de tentar segurar a doença, evitar a progressão, né? Mas ainda isso não está efetivamente sendo utilizado. Claro. Né? As medicações ainda são as medicações básicas que a gente tem, que se você fizer um diagnóstico precoce da doença, então isso é uma coisa muito importante, né? Porque confunde-se o que é fisiológico do envelhecimento, que são alterações discretas da cognição, do comportamento, com a demência. Então, existe aquela fase que as pessoas meio que rotulam o idoso. Ah, mas isso é porque ele está velho, está idoso, né? E, não, é uma perda discreta. E não faz um início, uma avaliação, para a gente descartar realmente se é um início de um quadro demencial, né? Ou se é característico da senilidade do envelhecimento. Sim. Tá? E é difícil diferenciar outros quadros de demência do próprio Alzheimer, né, doutora? Sim, sim. As pessoas hoje têm muito... Ainda a doença de Alzheimer é a demência mais comum. Mas existem algumas outras demências que elas se iniciam igualzinho um quadro do Alzheimer, né? E o tratamento é diferente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que é muito comum a gente ver, que é a hidrocefalia de pressão normal, tá? Que é um quadro demencial que, se você não tratar, tá? Você evolui por uma demência importante. Só que ele tem cura. Né? Ela tem cura. Essa hidrocefalia de pressão normal, você fazendo o diagnóstico, esse diagnóstico você faz através de ressonância, né? Você tem uma imagem característica na ressonância, você faz o diagnóstico da hidrocefalia de pressão normal, você faz uma derivação, tá? Coloca uma válvulazinha no cérebro, certo? E aí você vai ter a cura da demência. Desse tipo de demência, Desse tipo de demência, da demência por hidrocefalia de pressão normal. Certo. Tá? Outra demência que a gente tem também, por exemplo, é a demência por microangiopatia cerebral.
tá? Que são micro AVCs que a pessoa vai tendo, acidentes isquêmicos pequenininho, e ele pode evoluir para um quadro demencial em decorrência disso. Né? Não é a doença degenerativa com depósito de substâncias que vão mudando as características do cérebro. E aí pode ser tratado também? Pode. Né? Mas é um outro tipo de tratamento. Sim. Né? Mas ainda há muita dificuldade no diagnóstico do Alzheimer aqui no Brasil, você acredita? Ainda tem. Tem porque você se confunde, né? As doenças se confundem. A gente tem uma certa dificuldade em acesso diagnóstico, né? Porque você tem que utilizar... Não é só um diagnóstico clínico, né? Porque a gente tem uma série de escalas, né? De testes que a gente aplica na pessoa para a gente ter noção da demência. E aí a gente precisa de exames subsidiários, tá? Para a gente ter uma alteração. E mesmo assim, os exames subsidiários, tipo uma ressonância, um PET-CT neurológico, se ela tiver muito no começo, pode ser que você não tenha ainda alterações naquele momento que você consiga, né? Hoje existem exames que você pode fazer no líquor, que você dosa essas substâncias, né, que são alteradas no quadro da doença de Alzheimer, mas depende muito da fase que você está. Né? Então, às vezes, o que você precisa é até um tempo, né, uns 4 meses, 6 meses, e você repete o exame quando você tem muito o diagnóstico clínico, mas você não tem um suporte diagnóstico, né, para confirmar isso daí. Sim. E eu também acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente faz o diagnóstico, né, porque você entra aí no estigma do paciente. Né? Porque não é fácil você dar a notícia e muito menos para a pessoa receber a notícia que ele tem um quadro demencial. Com certeza. Né? Principalmente quando está no início e ainda é uma pessoa mais jovem, porque hoje você tem informações sobre a doença, né? Que é uma doença degenerativa, a forma como você vai evoluir, né? Que você pode ficar com uma dependência total, que você deixa de reconhecer as pessoas que são próximas. E aí, nessa fase inicial da doença, quando ele tem o diagnóstico, ele pode entrar num quadro depressivo que é por muito comum, né, conta da doença, entendeu? E aí você tem uma somatória de 2 patologias que obrigatoriamente você acaba tendo que tratá-las por conta disso. O que pode piorar muito os sintomas. Piora os sintomas. Sim. Né? Agora, a gente tem algumas perguntas chegando aqui pelas redes sociais. Vou fazer da Marina Marim, perguntando se o Alzheimer é uma doença hereditária, se dá para fazer o diagnóstico precocemente. Tem alguns casos que você tem a doença genética. Essa substância trem aí que eu falei para você, trem parece, é o nome mesmo, trem 2, tá? Parece que eu estou falando mineirinho, né? Trem, mas é o nome da substância. Ele tem um componente genético envolvido, tá? Mas assim, não é aquela genética, existem casos genéticos, certo? De transmissão hereditária. Tá? Mas o que a gente aqui se baseia é muito na mudança do gene, por isso que a gente diz que é genético. Tá? Às vezes genético as pessoas estão confundindo com hereditário. Existem as doenças hereditárias sim. E muitos dos estudos, eles são baseados nesses pacientes que têm a doença hereditária. Tá? Mas a maior porcentagem não é o hereditário. Que dicas você daria para as pessoas, né, familiares, cuidadores, pessoas que lidam com esses pacientes que aos poucos vão perdendo a independência e nem sempre é muito fácil, né? É difícil, né? Porque, na verdade, a gente como profissional da área da saúde, o que a gente tem que entender é que você não trata, quando você tem um doente com Alzheimer, você não trata só o paciente, você obrigatoriamente trata a família, né? Porque você acaba tendo um envolvimento familiar da doença e a família adoece, tá?
Então, o que tem que ter é paciência. É muita paciência, né? Estimular essa pessoa a fazer atividade física, a controlar suas patologias de base, né? Porque a grande maioria dos idosos não vai ter só Alzheimer. Ele tem uma hipertensão, ele tem um diabetes, ele tem uma alteração da tireoide, que se não bem compensado, porque às vezes eu percebo isso a nível de consultório, que as pessoas têm o Alzheimer, as pessoas ficam muito focadas em tratar o Alzheimer e esquece das doenças que o idoso já tinha. E que essa piora das doenças, eles comprometem também o quadro demencial. Claro. Né? Quanto mais estímulo ele tiver, quanto mais controle dessas patologias, quanto mais orientação ele tiver, a nível de estrutura mesmo, estrutura dentro da casa, colocar fotos, colocar lembretes, ter um relógio para ele poder se situar, calendário para ele poder se situar. Tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda muito. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua presença, por tirar as nossas dúvidas em relação ao Alzheimer. Até mais. Obrigada. Agora são 2h25. A gente vai seguir tocando o noticiário aqui no Band News. Vamos fazer um intervalo. Na volta, mais notícias do Brasil e do mundo. Até já.